Então, boa noite novamente, dando continuidade aí às nossas aulas de fenômenos de transporte. Agora, o assunto que nós vamos falar é sobre perda de carga. Então, estamos no capítulo 2.3, né, do nosso livro, então esse é o último conteúdo nosso. E apesar de lá no capítulo, ele está com esse nome aqui, né? Até tá parecido, né? Perda de carga em um escoamento interno. Então, esse que é o nosso assunto, e aí a gente encerra nosso conteúdo do bimestre. Então, esse conteúdo que a gente vê aqui já é o nosso último, né? Passou rápido, né, pessoal? Já vamos aí para a avaliação 1. Só reforçando, semana que vem tem laboratório, hein, pessoal? Jaleco, calça e sapato fechado para poder fazer o laboratório. Então, vamos lá. Semana passada, nós definimos, né, a nossa equação do Bernoulli. E a equação do Bernoulli, a gente fez ela de mais de um jeito. Nós primeiro calculamos ela em função de pressões. Então, a primeira vez que a gente viu ela em função de pressões. E aí depois nós dividimos por alguns valores, por exemplo, densidade, etc., para que ela ficasse uma equação em função de alturas, em função de comprimentos. Por que é interessante isso? Quando a gente está falando de fluido, acho que por exemplo, se nós pegarmos a variação de uma pressão em função, ela varia em função de uma profundidade. Nós vimos ali na questão da viscosidade, a velocidade varia em função de uma profundidade. Normalmente, se a gente quer que o movimento seja devido a alguma coisa gravitacional, por exemplo, caixa d'água fica em cima para o fluido fluir para baixo. Então, tudo isso depende de alturas. Então, é como se a altura, né, essa força gravitacional, fosse a força motriz que vai gerar esses movimentos. Então, a equação de Bernoulli ela pode ser reescrita em função de alturas. Então, quando a gente fala de perda de cargas, normalmente essa carga é uma carga devido a uma altura, né, de água, de fluido, né, no caso. Então, essa equação que está escrita aqui, ela é uma equação que tem unidade metro no sistema internacional. Mas, apesar da unidade dela ser metro, ela é uma equação que é de energia. O princípio básico, né, da dedução dela é de conservação de energia. Então, quando nós deduzimos, né, essa equação na nossa aula passada, tem vídeo aí para vocês assistirem, quem perdeu, a ideia é que a energia ela se conserva. Então, se eu pegar a energia num determinado ponto 1 e eu variar de alguma forma, esse somatório de energias tem que ser igual ao do ponto 2. Por quê? Porque a gente considera que a energia ela se conserva. Mesma quantidade de energia do começo e do fim. Porque a gente não considerou, nesse primeiro momento, energias perdidas por atrito, por turbulência, por calor. Então, tudo isso não foi levado em consideração. E aí, a gente tinha que esse somatório de energias aqui, ó, gerava esse H1 e tinha que ser igual a esse H2. Mas na vida real não é assim. Na vida real, se eu pegasse dados da vida real, isso aqui seria diferente. Não seria igual. Então, na vida real, a gente tem a chamada perda de carga. Por quê? Porque eu tenho turbulência, eu tenho atrito. Aqui nessa equação a gente nem leva em consideração as perdas por calor, mas se tiver perda de calor por calor, também é uma energia que está sendo perdida. Então, por exemplo, se ele sai de uma temperatura maior e chega numa temperatura menor, é uma energia que está sendo perdida. Se esse fluxo gera barulho, o próprio som é uma perda de energia. Então também perde. Então tem diversas coisas que podem acontecer que faz a energia ser dissipada. E aqui a gente nós estamos interessados na perda de energia mecânica. Então, na perda de energia por atrito e turbulência dentro desse conduto. Então,
a energia que tinha lá no ponto 1, ela só vai ser igual à do ponto 2 se eu somar as perdas. Então, aquele H minúsculo ali, ele é as perdas que vai ter aí nisso daí. Então, essas perdas é o que a gente vai chamar de perda de carga. Essa perda de carga, pessoal, tem duas coisas que fazem a carga ser perdida. A primeira é o atrito do fluido com as paredes do conduto. Então, conforme ele... E com ele mesmo, devido à turbulência e à viscosidade. Então, conforme ele está fluindo ali, bonitinho, em linha reta, ele já vai perdendo energia, devido à turbulência, à viscosidade e ao atrito. E, se esse conduto tiver uma curva, se ele tiver uma válvula, uma emenda, se ele tiver uma bifurcação, tudo isso também faz perder energia. Então, nós classificamos essas perdas de energia como sendo perda de carga distribuída, que é essa perda de carga com a parede do conduto e devido à turbulência. Então, aqui embaixo, aqui, ó, esse somatório de HD é distribuída ao longo do cano. Ela vai perdendo, conforme ela vai passando por dentro do cano, ela perde energia. E a outra é a perda de carga, que a gente fala que é localizada. Então, é sempre que tiver algum dispositivo hidráulico, isso faz perder energia. Então, se tiver uma torneira, perde. Se tiver uma emenda, perde. Uma curva, perde. Um cotovelo, um T, qualquer dessas coisas. Como isso vai ser sempre no ponto, chegou ali, tem uma bifurcação. É naquele ponto, então a gente chama essa de perda de carga localizada, que ela acontece ali. A distribuída acontece no comprimento do conduto. Então, a gente soma. Se a gente pegar um cano, a gente vai ter que contabilizar todas as curvas, emendas, T's, torneiras, e cada uma tem uma perda e a gente vai ter que contabilizar uma por uma para saber o tanto de carga que perde. E cada faixa reta aí de cano que a gente tiver vai ser distribuída. Então, cada metro de cano vai perder um pouquinho de carga. Então, a distribuída é mais facinha de calcular, porque é só o cano reto, o quanto que perdeu em tantos metros de cano. A localizada é mais chatinha, por quê? Porque cada tipo de coisa tem o seu valor, tem a sua fórmula. Então, cada coisinha diferente perde energia diferente. Então, a gente tem uma cacetada de fórmula. Mas, assim, a maioria das coisas é resolvido por tabelas. Vou mostrar aqui para vocês. E aí, caso caia alguma coisa relativa a isso, ou eu vou pôr a tabela na prova, ou eu vou colocar o valor já direto que é para vocês utilizarem. Então, não se preocupem em estar imprimindo essas tabelas para levar para a prova. Se precisar alguma consulta de tabela, eu ponho a tabela na prova. Ou já falo o valor direto. Então, esse é o primeiro conceito que eu acho importante que vocês tenham. A gente tem a perda de carga, e essa perda de carga ocorre de duas formas. Distribuída, que é de atrito com as paredes do conduto e do fluido com ele mesmo, devido à viscosidade, e a perda localizada, que é por qualquer dispositivo hidráulico que tenha ali. Essa perda de carga é uma perda de energia. A gente pode fazer um análogo com a eletricidade. Se eu estou passando corrente elétrica em um fio, o próprio fio já gasta um pouquinho. O próprio fio tem resistência e já gasta um pouquinho de energia. Seria uma perda de energia distribuída. E se eu tiver um resistor nesse circuito, se eu tiver um dispositivo elétrico que consuma energia, ele seria uma perda de carga, nesse caso, uma perda de energia localizada. Então, a fiação perde energia, é uma perda distribuída. As coisas que consomem a energia é uma perda de energia localizada. É a mesma lógica aqui, só que aqui é hidráulica. Perco energia nos condutos, distribuído. Perco energia nos dispositivos hidráulicos de junção e curva e válvula e etc. Também aí é localizado, certo? Então, a gente tem esses dois tipos
E aí, esse conceito é interessante que vocês saibam. Então, aqui, ó, para ilustrar aí, distribuído e localizado. E aí, cada bichinho desse aí vai ter tabelas. Mudanças de seção também. Então, se tá fino e depois fica grosso o conduto, isso também gera turbulência, também gera perda de carga. O livro, lembra, eu estava comentando com vocês que o livro ele tem muitas equações empíricas. Então, uma dessas equações é essa daqui, ó, que o livro apresenta. Isso aqui ele fala da diferença de pressão entre dois fluidos baseado nesses termos aqui, ó. Então, esse ΔP é a diferença de pressão. Então, é o quanto que vai variar, né, a pressão. E aqui eu tenho, ó, viscosidade do fluido, comprimento, vazão e diâmetro do conduto. Então, tudo isso aqui são parâmetros que meio que são constantes, né? São relacionados aí a essa vazão, né? Então, essa é uma equação que calcula a diferença de pressão. Tem até um exercício aqui, ó, sobre isso, mas eu acho que eu vou deixar para fazer depois. Eu quero terminar de explicar ainda essa parte, outras coisas. Então, depois eu volto naquele exercício. Posso dizer assim, então, que a perda de carga eu posso entender como uma perda de pressão, certo? Ou dinâmica, ou estática. Então, a gente faz perde pressão. Perdendo pressão do sistema. Exato, perde pressão. E aí, eu posso escrever aquela fórmula em função de perda de pressão? Posso. Mas, nos livros de hidráulica e de fenômenos de transporte, o comum deles usarem, e até mesmo nos manuais de dispositivos hidráulicos, eles representam a perda de carga em função de um comprimento. Então, eles escrevem a equação de Bernoulli não em função das pressões, eles fazem em função de alturas. Mas essas alturas são alturas hidráulicas, uma altura que, tipo assim, se eu tivesse uma determinada coluna de líquido, qual que era a pressão que ele faria? Então, é relacionado nessa lógica. Então, por isso que tudo aqui vai estar meio que em metro, em comprimento, com unidades de metro. Mas esse metro, ele é relacionado à energia que está associada nesse fluxo. Então, a primeira aqui que a gente vai ver é a perda de carga distribuída. Distribuída é a do conduto, né? A que vai perdendo ao longo do tubo. Tanto é que eu só posso calcular para tubo reto. Se chegar ali na frente o tubo tem uma curva, então eu tenho que calculo o primeiro trecho, calculo o segundo trecho e calculo a curva sozinha separado. Porque a curva sozinha não é perda de carga distribuída, é perda de carga localizada. Então eu calculo a perda de carga antes e depois da curva, e a curva eu calculo separado porque ela é localizada. Então, só vale na seção reta. Então, se tiver várias partes com várias junções, a gente calcula separadinho, depois soma. E aí depois, baseado nisso, é que a gente vai dimensionar, por exemplo, uma bomba, para eu saber qual que é a potência de bomba que eu tenho que usar para que dê conta, né, de vencer essa perda de carga que ela vai enfrentar aí no caminho. Então, é importante justamente para isso. Então, aqui a fórmula, ó, ele é um H, né, que é medida em altura, e aí ele vai ter aqui, ó, esse F é um fator de atrito, e ele, se a gente olhar ele aqui embaixo, ó, ele é dependente do número de Reynolds. E aí eu só uso ele para fluxos laminares. Se o fluxo não for laminar, esse fator aí de atrito, eu tenho que usar ele, tenho que descobrir ele nesse diagrama de Moody aqui. Como que eu descubro? Eu vou pegar aqui o número de Reynolds, ó, vou pegar o valor dele e vou subindo aqui. Esse conduto, ele tem esse termo aqui que a gente chama de rugosidade relativa. Então, a gente tem um terminho aqui que fala sobre o quão liso esse conduto é, porque tem condutos que são rugosos por dentro, outros lisinhos. Então, isso é um fator do material, né, de que é feito o cano, por exemplo. Então, já meio que já é conhecido, é tabelado. E aí,
Eu pego assim, ó, vamos supor que fosse esse 0,4. Ó. Eu pego o reto aqui, aí faz de conta que era 10⁶ o Reynolds. Aonde que encontrar aqui, a gente, por exemplo, ó, ficou um pouquinho abaixo de 0,03 aqui, né? Ó, um pouquinho abaixo. Então, a gente usaria um fator de atrito um pouquinho menor que esse 0,03. Então, esse diagrama de Moody serve para eu encontrar esse fator de atrito. Mas, se for laminar, eu uso essa relação matemática aqui. Jogo o número de Reynolds para aquele conduto. Tem que ser menor que 2.000, né, pessoal? Que é para ser laminar. Jogo aqui, calculo, aí pego esse F e jogo aqui em cima. Esse L é o comprimento do conduto. Então, quanto mais comprido o conduto, né, mais perda eu vou ter. Ele é inversamente proporcional ao diâmetro. Então, quando é mais largo o cano, é mais fácil da gente ter fluxos laminares. Aí perde menos carga. Se ele é fininho, aí tem mais perda de carga. Isso aqui é a mesma... A gente estava fazendo paralelo com a elétrica, é a mesma lógica. Quando eu tenho bitolas maiores, eu tenho menos perda, né, por aquecimento do fio. E aqui meio que é a mesma lógica. Depende da velocidade. Então, igual a gente estava falando, né, velocidades maiores geram mais turbulência, geram mais perda de carga. E notem que a velocidade influencia ao quadrado. Então, dependendo, não é muito interessante que se tenha vazões muito altas, com velocidades muito altas, porque isso faz perder muita carga. E aqui 2G é gravidade. Então, assim, é uma equação relativamente fácil, a gente só coloca os parâmetros, né, conhecidos aqui. O único que é mais chatinho é esse fator de atrito aí, que se for um fluxo laminar, tá aqui facinho. Se não for, tem que procurar aqui no diagrama de Moody. Mas assim, já me comprometo com vocês, pessoal, de colocar só a laminar, tá? Para vocês não precisarem usar esse gráfico aqui, que ele é bem chatinho para achar os valores. Aí precisa dessa rugosidade relativa aqui. Então, no que cair aqui de distribuída, eu vou fazer só de fluxos laminares. Vai precisar só calcular o Reynolds, tá? Para jogar aqui, caso não tenha. Então, beleza. Essa é a fórmula, tá aqui. Aí vamos no localizado. Então, localizado são todas essas coisas que estiverem, né? Elas vão gerar um tipo de perda. Agora, a gente pode ter, pessoal, sei lá, infinitos tipos dessas coisas. Porque eu posso mudar a seção de um conduto de diversas maneiras. Ele pode ter uma determinada largura, daí ele afina 1 milímetro, ou afina 2 milímetros, ou afina de uma vez, ou afina com uma angulação. Tudo isso influencia, tudo isso teria uma fórmula, uma maneira diferente de calcular. Então, a gente vai ver algumas aqui. Então, vamos lá. Localizado, como que calcula? Então, esse HL é a perda de carga localizada. Ele também vai depender desse termo, né, de V quadrado. Mas aqui, ó, tem esse valor aqui desse K. Esse K a gente é conhecido como coeficiente de forma. E aí, cada tipo de coisas hidráulicas, né? Cada tipinho dela vai ter um K diferente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui várias tabelas. Essas tabelas foram tiradas do nosso livro. Não queiram anotar em caderno essas coisas aqui, pessoal, porque são várias tabelas. Eu só vou mostrar para vocês. Se precisar usar, isso aqui eu vou pôr na prova. Hoje eu vou falar o valor direto, que eu acho que é o mais provável de acontecer. Então, aqui, por exemplo, ó, se for entrada de tubulação, se é um cano que fica um pouquinho para fora da parede, ou ali da entrada, ou se é uma entrada que é reta, se é uma entrada que é arredondada, tudo isso tem um coeficiente diferente, porque gera uma entrada de fluido diferente. Se for arredondada, vai ter que levar em consideração essa relação de diâmetro por raio para descobrir aqui qual é o coeficiente de forma para usar. Aqui na direita é para contrações que são feitas de forma gradual. Então,
ele era mais largo e afinou, ou era mais fino e ia largo. Então, dependendo dessa proporção aqui, ó, entre as áreas, e dependendo dessa angulação aqui, porque se ele é muito fechadinho, ele ficaria com uma cara igual essa aqui, né? A 90 graus. Ou ele é mais abertinho. Então, essa abertura desse ângulo vai influenciar. Então, ele aqui abriu 120 graus. Tá aqui, ó. A área caiu pela metade, então é esse 0,5. Aí você vem reta aqui, ó. Então o coeficiente de forma dessa contração é 0,18. Então o exercício vai dar, né, o valor, aí vai consultar a tabela e vai ver, devido a essa contração, o tanto que mudou. Curvas. As curvas dependem da angulação que elas vão ter, porque elas podem ser feitas de forma devagar ou de forma rápida. Para curva, é utilizado esse diagrama aqui. Então, como que faz? Se é uma curva, essa curva tem um raio. Então, tem um ponto aqui, ó, que fica fora do cano, que seria esse raio. Tem que conhecer essa curvatura aqui, ó, para estimar o valor do raio desse círculo, caso fosse. E aí a gente tem o diâmetro do conduto. Pessoal, dá só um tempinho aqui, rapidinho, para eu atender a porta aqui. Voltei, pessoal. Então, a gente, o que vai fazer? Vai fazer essa divisão aqui, ó, do raio pelo diâmetro. Desculpa, pessoal. Aí a gente divide esse raio por esse diâmetro. Baseado no valor que der, a gente vai e procura aqui no gráfico como que qual o valor, né, do coeficiente de forma que vai dar. Esse aqui é para cotovelos e T's. Cotovelo e T, se a gente voltar aqui, ó, aqui um T, aqui um cotovelo. E aí tem de dois tipos. Se eles forem rosqueados ou flangeados, o que é uma rosca e uma flange? Flange, pessoal, é quando a gente junta duas peças dessa daqui, ó, a gente emenda aqui e nesses buraquinhos a gente coloca parafusos para fazer essa emenda. Então, essa válvula que está aqui seria uma válvula flangeada. E de rosca aí é só rosquear. Então, cada cotovelo tem uma angulação, e aí, dependendo aí das polegadas, né? Normalmente isso é vendido em polegada. Cada bichinho desse aí tem um cotovelo e um T e uma coisa dessas diferente. E aí tem que procurar na tabela para ver. Esse aqui é para válvula. Válvula ou torneira, ou dependendo também de como que vai acontecer, se é de rosca ou se é de flange. Então, tudo isso tem tabela, e aí tem que tipo, procurar nas tabelas para ver o que é cada coisa. Então, essa parte aqui é até um pouco chata e é interessante assim que faça a pesquisa caso faça esses cálculos na mão mesmo. Normalmente, quem vai fazer projeto hidráulico, essas coisas, atualmente a pessoa vai acabar utilizando softwares. E aí, lá no software é cadastrado o que a gente fala assim, das famílias, né? Tipo assim, se você pegar, sei lá, a Manco, a Tigre, todas elas meio que cadastram, ele já tem, tipo assim, como se fosse uma parceria que você consegue colocar a peça real dentro do software, e aí o software vai acabar fazendo isso para você. Mas se você for fazer na mão, aí você vai ter que conhecer da peça e vai ter que investigar certinho. Então, é uma parte, assim, bem até trabalhosa.
e que foge até um pouquinho do escopo da disciplina. Quem for aí da engenharia, por exemplo, civil depois vai ter a disciplina dessa parte hidráulica. E aí, lá nessa disciplina, aí vocês vão aprofundar mais nesse quesito. Então, essa parte aqui mais, é mais o interessante, assim, de início, é a gente entender qual que é a lógica, né? Tipo assim, da perda de carga, da gente entender que se perde uma carga devido à utilização, né, dessas coisas. E aí a fórmula é essa daqui. O que vai mudar? Só esse K aqui. Cada tipo de peça tem um coeficiente de forma. Então, se tiver um exercício, no exercício, por exemplo, eu vou falar o valor desse coeficiente aí para não precisar ficar considerando muito essa parte de tabela aí que vai ficar trabalhoso. Mas na vida real de vocês, caso vocês precisem, aí sim vai ter que estudar para descobrir. Tá. Outra coisa também, pessoal, que pode acontecer nessa perda de carga localizada, outra coisa que é bem comum, é que em vez de usar o coeficiente de forma, deixa eu voltar aqui, ó. Em vez de usar o coeficiente de forma que está aqui, esse K aqui, se a gente comparar essa equação com aquela primeira do distribuída, ó, vou pegar a da distribuída é essa daqui. Só que o que mudou? Tá vendo que aqui eles colocaram esse leque, que é um comprimento equivalente? Qual que é a lógica? Usar a equação do distribuído no localizado e, em vez de usar o coeficiente de forma que está aqui anterior, a gente usa um comprimento equivalente. Qual que é a lógica? Aquela peça, qual é a perda de carga que ela geraria se eu tivesse uma quantidade X de conduto no lugar dela? Tipo assim, em vez de eu ter um T, e se eu tirasse esse T, qual é a quantidade de cano que geraria a mesma perda de carga daquele T? Então, essa quantidade de cano que gera a mesma perda de carga daquele T é esse comprimento equivalente. Então, da mesma forma, também existem tabelas que, em vez de usar o coeficiente de forma, ela fala, ó, esse cotovelo tem um comprimento equivalente de 2 metros de cano. Então, ele perde a mesma carga que 2 metros de cano você colocar que ele tem. Quando isso acontecer, aí a gente usa esse comprimento equivalente em vez de usar o coeficiente de forma. Aí usa a mesma fórmula para os dois. Só que aí usa comprimento equivalente. Aí o comprimento equivalente daquela peça hidráulica. Vamos fazer um exercício aí para aplicar a perda de carga localizada e distribuída. Mas eu queria saber, vocês entenderam a teoria, a lógica do que é localizado e do que é distribuído? Sim. No nosso laboratório, nós vamos verificar essas perdas de carga. Então, a gente vai fazer algumas medições em lugares que tem essas coisas e a gente vai, por exemplo, tentar calcular, né, essas coisas. Então tá, vamos... Oi, pode falar. Antes do senhor começar a aplicação prática, eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. No recreio, eu vi que um colega de resmate disse que ouviu dizer que já resolveram o problema de eletricidade no bloco D. É verdade? É verdade. Aí, tá, então... como foi falado que não ia ter aula essa semana, ficou opcional do professor ir e voltar a ser presencial ou fazer essa semana online. Aí ficou e aí vai depender do quê? Da comunicação. Se o professor conseguir avisar os alunos e ele preferir fazer presencial, ele faz e tenta avisar os alunos, ou ele deixa essa semana passar e aí na outra volta presencial. Aí vai ficar a cargo do professor resolver esse meio de campo aí. Certo. Obrigado. Então tá. Vamos então fazer esse exercício aqui.
A gente quer calcular a perda de carga localizada do sistema mostrado na figura 2.19. Eu vou colocar a figura aqui para a gente ver. Utilizando a teoria do comprimento equivalente. Então, considerar o conduto com diâmetro de 5 centímetros, entre as seções, né, entre as seções 1 e 5, igual a 50 metros de comprimento. Ele deu aqui o fator de atrito, ele deu a velocidade média, e ele quer que use a gravidade 9,81. E aí ele está dando aqui, ó, os comprimentos equivalentes dos instrumentos hidráulicos que vão ser usados. Então, ó, ele falou aqui, ó, tem uma válvula de gaveta, aí depois uma válvula globo, e tem um cotovelo, e aí ele deu as posições e os comprimentos. Então tem o desenho aqui, vamos pegar aqui o desenho que vai ficar mais claro, né, para a gente fazer. Deixa eu colocar aqui só para ficar melhor. Tá muito pequena essa letra? Vocês conseguem ler aí? Eu consigo. Tá. Então vamos fazendo aqui, aí a gente vai discutindo, né, conforme a gente vai fazer. Então, a perda de carga, né, ela tem que ser a soma da perda de carga localizada e da perda de carga distribuída. Então, o que for distribuído seria, por exemplo, para cada comprimento, né, de conduto. Então, a gente somaria, né, todos os comprimentos e tal. As localizadas, a gente tem que também calcular a perda de uma por uma, e aí a gente soma. Mas, assim, quando a gente usa o comprimento equivalente, aí facilita um pouco. Por quê? Porque eu vou estar substituindo os diferentes coeficientes de forma, que eu ia ter que fazer um por um, e depois somar. Eu posso usar a equação do comprimento equivalente que a gente acabou de ver, e aí, como são comprimentos, aí fica mais fácil, eu posso simplesmente somar. Eu não poderia somar os coeficientes de forma para resolver, porque cada um tinha o seu. Mas se eu faço cada parte desse conduto ter um coeficiente de forma, aí eu consigo fazer de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, calcule a perda de carga no sistema amostrado, né? A figura está aqui embaixo, utilizando a teoria do comprimento equivalente. Então, considerar o conduto com diâmetro de 5 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, D igual 5 cm. Isso aqui é igual a 0,05 metros, né? Beleza. Vamos tirando os dados. Aí, o comprimento entre a seção 1 e 5 é 50 metros. Então, vamos aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui um L. Esse L, eu vou chamar ele de L1 a 5. Isso aqui é 50 metros. Fator de atrito. É aquele F, né, que a gente viu. 0,025. A velocidade média. 2 metros por segundo. A gravidade ele quer que usa 9,81. Tá, retiramos aqui os primeiros dados. Deixa eu cortar esse textinho aqui que ficou esquisito. Aqui. Beleza. Pegamos os primeiros dados. Outros dados que agora a gente vai ter são referentes aos instrumentos hidráulicos que estão ali, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui na frente. Então, eu vou ter um L, que vai ser ali, ó, dessa válvula de gaveta, que está no ponto 2. Então, eu vou chamar de L2.
Esse comprimento equivalente do L2, ele falou que vale 0,335 metros. Ou seja, se eu retirasse esse 2 que está ali, se eu tirasse esse 2 que está aqui, e eu colocasse ali 0,335 metros de cano no lugar dessa válvula, teriam a mesma perda de carga. Então, essa aqui é a lógica do comprimento equivalente. Qual o comprimento que, se eu substituísse aquilo, teria a mesma perda de carga? Esse é o L2. Aí depois, o comprimento aqui no ponto 3, a gente tem uma válvula globo. Aí essa válvula globo é L3, é de 17,61 metros. E aí depois vai ter um cotovelo ali no ponto 4, e ele falou que esse cotovelo perde carga equivalente a dizer... Não, desculpa, 3 metros, né? Metros. Beleza. Então, notem o que a gente está fazendo. A gente está retirando os dados do exercício. Então, isso é uma dica que eu sempre dou para meus alunos, que às vezes, assim, vai fazer um exercício, a não ser que você já tenha bastante experiência de resolver aquele tipo de exercício, mas, ó, é um exercício que tem vetores, desenhe os vetores. É um exercício que tem muitos dados, retira os dados. Depois que retirou os dados, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar as equações, né? Vamos pegar as fórmulas que a gente aprendeu. Vamos trazer para cá. Então, a gente tem a da localizada. A da localizada, a gente vai usar ela que vai ser distribuída, né? Usando o L equivalente. Quer dizer, a gente vai usar uma fórmula que é similar à do distribuído, usando esse L equivalente. E aí, da distribuída, vamos pegar ela aqui. Está aqui da distribuída, que é em relação ao comprimento total ali, né, entre os condutos. E a perda de carga total tem que ser a soma dessas duas. Deixa eu pegar aqui. Só colar aqui para a gente fazer. Aqui. Tem que ser a soma das duas. E é o somatório de cada uma. Como ali já deu, ele já foi dado ali o distribuído inteiro, ele já falou que é 50 metros, então não vou precisar fazer um somatório de vários pedacinhos. Ele já falou que eu tenho 50 metros ali de 1 até 5. Agora, esse aqui, ó, que é o localizado, aí esse aqui a gente tem 3 peças, né, no exercício, o 2, o 3 e o 4. Então, é como se a gente fosse fazer essa equação aqui de cima, a gente poderia fazer ela 3 vezes. Mas, se fosse do coeficiente de forma, a gente ia ter que fazer 3. Mas, como ela já está aqui, ó, tá vendo que ela está aqui do L equivalente? Então, eu vou trabalhar com comprimentos, em vez de trabalhar com coeficiente de forma, aí fica mais fácil. Então, eu posso simplesmente fazer o quê? Somar esses comprimentos que estão aqui, e aí eu vou ter a perda de carga dos 3 juntos. Né? Então, eu não vou precisar fazer muita conta, eu posso fazer menos conta. Aí vai ficar mais simples. Inclusive, eu posso somar até a perda de carga desse L de 1 a 5 ali, porque ele também vai perder. Então, eu posso fazer de todo mundo junto. Então, vamos escrever aqui, ó. Vamos colocar nossa fórmula aqui. Ó. Eu vou ter esse H de... Ali a fórmula, o exercício tinha feito, tipo assim, do ponto 1 e 2, né? O nosso aqui tá ponto 1 e 5. Posso chamar assim, ó, P1,5? Porque daí aqui no nosso é de 1 até 5, né? Não é de 1 até 2. Qual que é a fórmula? F, que é o fator de atrito, vezes. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter esse L equivalente
que vai ser dividido por diâmetro. Ah, nem precisava desse parênteses aqui. Tá, eu vou deixar porque depois eu vou substituir um por um. Aí, vezes. Aí eu tenho uma velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes gravidade. Essa gravidade está embaixo. Beleza, digitei a fórmula aqui. Só que olha que legal na hora que a gente for fazer. Vamos aplicar os valores, né? Fator de atrito F, quanto que é? 0,025. Aí quem que vai ser esse comprimento equivalente? Vai ser a soma de todos os comprimentos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho o comprimento distribuído, que perde carga distribuída, que vale 50. Beleza. Mais. Aí eu vou ter o comprimento do 2, do 3 e do 4, que são localizados. Mas eu sei a perda dele equivalente a como se eles fossem tubos. Então, eu posso simplesmente somar aqui, ó, 0,335 mais 17,61 mais 3. Por que eu posso fazer isso? Porque eu conheço os comprimentos equivalentes deles. Isso é tabelado, isso é conhecido. Apesar que no livro o autor não colocou a tabela dos comprimentos equivalentes, mas se procurar na internet, acha. Dividido pelo diâmetro. Diâmetro, 0,05. A velocidade é 2 e a gravidade aqui é 9,81. Aí, vamos calcular. 0,025. Aí multiplica. Aí vamos somar ali, ó, 50 mais 0,335 mais 17,61 mais 3. Deu 1,77. Aí eu vou dividir pelo diâmetro, 0,05. 35,47. Aí vezes. Aquele 2 ao quadrado é 4, né? Então, eu vou fazer vezes 4. Aí deu 141,89. E vou dividir ali por 2 vezes 9,81. Então, eu vou dividir, abro parênteses, 2 vezes 9,81, fecho parênteses. Deu 7,23 metros. Essa é a minha perda de carga. Quem se embanana às vezes em calculadora, pessoal, é legal sempre meio que fazer comigo, né, esses exercícios para treinar, né? E aí? Assim, né, professor? Fazendo desse jeito assim, ó, se for caísse assim na prova, tava tranquilo, entendeu? O senhor não vai assim. dar, mas o senhor vai dar tudo conhecido, os dados já todos certinhos assim pra gente? É. Só para jogar na fórmula? Tipo, mas por exemplo, aqui Ou tem o uma senhor vai velocidade. tipo, fazer a gente descobrir, digamos assim, o fator de atrito? Não, esses que são chatos, que a gente não teve muito tempo de fazer, não. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, velocidade. Velocidade, a gente poderia achar ela pela vazão, né? A gente já aprendeu como que calcula a velocidade pela vazão. Então, poderia dar a vazão e não dar a velocidade. Aí você calcula a velocidade. Ou eu não dei os comprimentos, mas tem um desenho lá com os comprimentos nas cotas. Você poderia ter que analisar o desenho para usar. Como, pessoal, a gente está assim, a gente está com... O tempo ficou meio apertado, é da disciplina mesmo, os semestres estão mais curtos devido à pandemia, eles diminuíram os semestres. Então, é mais rapidão mesmo as aulas. Então, não dá para a gente aprofundar muito, tirar um dia para fazer só exercício e tal. Semana que vem nós vamos ter nossa aula prática. Nós tivemos um feriado aí no meio, que também atrapalhou. Então, a avaliação nossa vai ficar no nível do que a gente viu em sala. Então, não vou inventar moda, não. Mas, assim, vocês têm o livro,
Vocês têm internet, todas essas coisas aí dá para vocês aprofundarem aí depois. Ficou dúvida, pessoal, disso daqui? Professor? Oi. Tem uma coisa que eu gostaria de observar das aulas do senhor, que é o seguinte. Os colegas que forem fazer detalhada essa consulta, eu indico muito reassistir as aulas do professor com bastante atenção, porque ele dá muitas dicas importantes de como que a gente pode fazer uma mudança na fórmula dependendo de um determinado conceito, ou como que a gente pode descobrir alguma informação adicional que a gente vai precisar caso ele não dê. O que não vai acontecer, né? Porque o senhor acabou de falar que vai dar para a gente as informações, os dados que a gente precisa, né? Mas eu acho que foi uma coisa interessante de observar. E assim, pessoal, como vocês vão estudar em casa, dá para vocês colocar, tipo assim, põe na velocidade 2. E aí, na hora que tiver mais teoria, vocês têm, vai passar rápido. Aí vai pulando e na hora que chegar, tipo, de repente, num exercício e tal, aí vocês fazem mais passo a passo e tal, e anotem tudo certinho. Diz que ao invés de passar o final de semana assistindo Netflix, né, professor? Dá uma vista nas aulas, assim, né? Dá uma revisadona que dá certo. E cada um sabe como que funciona aí o jeito próprio. Mas é isso, pessoal. Depois vocês, cada um dá um jeito aí e... Beleza? Beleza, professor. Então tá, vou encerrar a gravação aqui e vou ficar tirando dúvida de quem tiver, quem não tiver